Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né? Mais um dia. Seguimos aí nessa ansiedade, né? Os governos, alguns querendo que as pessoas voltem a trabalhar, a ter vida normal, o presidente, outros não querem, e começa-se uma briga política, né? Que tudo que a gente não precisava nessa hora. Ao invés dessas autoridades se conversarem com humildade, com caridade, né? Um escutar o outro, tentar tirar o melhor de cada um, mas infelizmente a prepotência, a arrogância continuam sendo a marca registrada de todos eles, né? É impressionante como não existe humildade nos nossos líderes. Cada um quer falar mais alto, um xingatório desnecessário, uma baixaria, sem medidas, né? Meu Deus, não sei quem é pior. Então vamos lá. Eu separei hoje aqui algumas lições para a gente falar sobre trabalho, né? Um tema assim muito bacana, uma ferramenta, né, que auxilia tanto o nosso desenvolvimento material na vida, na encarnação, como também a nossa evolução espiritual, né? Tanto que Kardec tem um capítulo, né, no Livro dos Espíritos, né, um tópico nas leis morais que se chama Lei de Trabalho. E eu vou começar com essa leitura. Livro dos Espíritos, a questão é a 683. Kardec pergunta para os espíritos: qual o limite do trabalho? Então aquela pessoa que está pensando assim: eu quero me aposentar o mais rápido possível, porque eu quero sumir da frente de todo mundo, quero comprar uma chácara, quero comprar uma casa na praia, não quero ter contato com mais ninguém, quero ficar tomando suco de limão de perna para cima, de barriga para cima. Vamos lá. Kardec pergunta: qual o limite do trabalho? E os espíritos respondem: o limite das suas forças. Mas Deus, porém, deixa o homem livre. Quer dizer, Deus, nem os santos, nem Jesus, ninguém vai pegar você pela orelha para te levar para trabalhar igual os pais querem fazer, né? Mas a espiritualidade, né, deixa a sua consciência, né? Então, o limite das nossas forças. É claro que quando Kardec diz o limite das nossas forças, não é você arrastar uma enxada o resto da sua vida. E tem pessoas que até fazem isso, mas você vai mudando de tipo de trabalho. Você que trabalhou num trabalho pesado, aposentou, procure algo mais leve, que para continuar tendo contato com as pessoas, porque aquele aposentado que se aposenta e se isola, ele vai adquirir tudo que é doença, porque nós não fomos feitos para viver isolados. Então a gente procura a creche, o Rotary, o Lions, a casa espírita, a igreja, o bordado, a turma da dama, qualquer coisa, vai varrer a rua se não tiver nada para fazer. Mas nós não fomos criados para ficar parados. E essa questão do trabalho é tão interessante, né? As pessoas, né? O olhar, né? O valor que as pessoas dão para o trabalho. Eu falava esses dias atrás da nossa funcionária, que na segunda-feira, quando ela chega, ela conta, né, das colegas que vêm no ônibus, né, no transporte coletivo, reclamando, maldizendo as patroas, maldizendo a vida, que como que eu vou aguentar aquele povo, minha vontade é de sumir, não sei o quê. Então, assim, a gente pensa, como que a vida dessa pessoa vai melhorar? Se ela já na segunda-feira vai jogando tudo quanto é coisa ruim, espalhando tudo quanto é coisa ruim no caminho dela que ela mesma vai pisar. E na sexta-feira, o movimento contrário, que ela diz que as pessoas voltam felizes, 2 dias sem ver aquele povo, que eu vou beber todas, que eu vou fazer isso, que não sei o quê. Então, assim, olha a mentalidade de muitas pessoas ainda, não só das funcionárias, né? Isso é de maneira geral, né? E no Evangelho de João, no capítulo 5 do Evangelho de João, antes do versículo 16, né, que é onde eu quero falar, é importante eu contar uma historinha aqui antes para poder casar direitinho. Jesus num sábado, de novo, num sábado, ele gostava de fazer isso, porque ninguém queria trabalhar no final de semana, o sábado... o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado, e ele vem então e cura um paralítico no tanque de Betesda. Esse homem há 38 anos ele era paralítico,
as águas se agitavam e ele não conseguia chegar a tempo, obviamente se arrastando, ou até que alguém o levasse, uma pessoa, um cego, um surdo, alguém que estava mais próximo ia lá, e um leproso, e se curava. Isso é uma parábola. E Jesus foi e o curou. E os fariseus ficaram pé da vida. Ele foi se apresentar ao templo para dizer que tinha sido curado, e eles perguntaram quem te curou. Ele não sabia dizer, e depois Jesus se apresenta para ele. E aí vem. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho até hoje. Então a gente nota a importância do trabalho, porque Deus, Jesus, os espíritos, os santos, os anjos, todos continuam trabalhando até hoje. Ninguém parou de trabalhar. Então parar de trabalhar, ter vida ociosa, não é símbolo de evolução. Muito pelo contrário. Tá? É um estacionamento que pode te trazer muitos dissabores, né? E na parábola dos talentos, né, que a gente vai tentar dar uma associada, a gente vai ver a importância, né, dos talentos que nos foram dados, né, para que a gente multiplique tudo isso, né, através do trabalho, é lógico. E tem uma história que eu vou contar de um amigo, ele até vai saber que eu estou falando dele, sobre essa questão de valorizar ou não o trabalho, né, porque as pessoas não valorizam o trabalho, né? Como que você vai conseguir um bom trabalho já de primeira, né? É difícil alguém conseguir algo assim muito bom logo do primeiro trabalho. Geralmente você começa por empregos às vezes que não te pagam tão bem, que não assina a tua carteira, que tem um chefe ruim, mas isso tudo é aprendizado, tudo isso é aprendizado, isso não vai ser pro resto da vida. E aí dali você conhece uma outra empresa, você conhece uma outra pessoa, é aquela história da pessoa que está dentro de casa achando que um casamento vai lá encontrar ele dentro da casa dele, que um trabalho vai lá buscar ele dentro da casa dele, e não vai, você tem que fazer a sua parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, né, buscar e achareis, tem um item que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Então se você está desempregado, começa lavando a louça da sua casa, ajudando nos trabalhos de dentro da sua casa, vai na padaria, vai na lotérica, porque aí você conhece alguém. Ah, fulano, você não está trabalhando não? Nossa, eu fiquei sabendo de alguém que está precisando daquilo que você sabe fazer, porque Deus age nas pessoas, através das pessoas. Então não tem como ele fazer algo em mim, pra mim, que você, né, não tem como ele fazer algo em mim se eu ficar dentro da minha casa, porque ele precisa que eu me encontre com você às vezes. Não tem como ele fazer algo em você se você ficar dentro da sua casa, porque às vezes você precisa encontrar comigo. Então olha como o universo é muito inteligente, é tudo interligado, estamos todos interligados, né? E eu contava a história desse amigo, que eu estava elogiando um funcionário dele, que ele tem uma empresa, e o motorista dele, né? E aí ele falou, nossa, aí ele desligou o carro, desceu, porque às vezes ele passa aqui em casa e a gente fica 3 horas conversando. É aquelas pessoas que quando encontram ficam 3 horas conversando. Eu gosto muito dele. E aí ele me contava, Renner, esse rapaz tinha uma função bem abaixo do que isso, e promoveram ele, porque ele tinha carteira de motorista, um jovem, de situação de classe baixa. E aí ele começou a estragar o carro. O carro começou a aparecer, assim, o que o carro apresentou de defeitos em 2 anos, apresentou em 1 mês. Roda quebrada, pneu estourado, o carro detonado por dentro, a produtividade caiu, né, em relação ao anterior, em um rapaz mais novo, enquanto o outro era um senhor, e reclamando de salário, reclamando de carga de trabalho, né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas um jovem daquele tão educado vem aqui em casa e tal. Eu falei, pois é, você acredita nisso? Aí eu pensando, né, a gente não tem garantia nenhuma de que a gente passa por um trabalho duro, às vezes 6 meses, 1 ano, e encontra algo, às vezes, com a carga, né, um pouco menor e mais rentável. A vida é muito dinâmica. Ninguém pode dizer que não estaremos numa situação melhor, mas a gente não pode parar para esperá-la. Continuemos caminhando, trabalhando. Às vezes eu tenho que aceitar um emprego sem carteira assinada, e daí? Faz parte da vida. Quantos já não trabalharam sem carteira assinada? Você às vezes não tem nada para dar para aquela empresa. Às vezes ele vai te treinar e ainda vai te pagar um salário.
E aí sim, quando você tiver condições de gerir alguma coisa, de tocar alguma coisa, de representar alguma coisa, você pode exigir um pouco mais. É aquela história que o repórter contou dos 2 funcionários. Um que era mais antigo e que tinha pedido uma promoção, reclamando que um outro funcionário mais novo de casa havia sido promovido e, consequentemente, teve um aumento de salário. Ele falou assim, faz um favor para mim, antes da gente continuar a conversa, vai ali na quitanda da esquina e vê se tem abacaxi, porque eu quero introduzir o abacaxi na sobremesa aqui da nossa empresa. Ele foi lá na quitanda da esquina, voltou e disse, tem abacaxi. Falou pro patrão. E o patrão perguntou para ele, quanto custa? Ah, não sei. Tinha mais alguma outra fruta, caso o abacaxi não desse? Tinha em quantidade suficiente? Não olhei. Não sei. Ele falou, então tá bom, senta aqui na cadeira um minutinho. Chamou o amigo que havia sido promovido e pediu para ele a mesma coisa. Ele foi lá, demorou um pouquinho, mais ou menos o mesmo tempo, e voltou. Falou assim... falou pro patrão, olha, tem abacaxi, o abacaxi custa R$1,50, para grandes quantidades ele dá um desconto de 10%, e também, caso falte o abacaxi, tem banana, tem mamão, tem laranja, ele tem praticamente todas as frutas que precisarmos, está aqui o telefone dele, ele falou que pode falar direto com ele. Pediu licença, saiu, e aí ele virou para o que estava reclamando e falou assim... Qual era mesmo o assunto que você queria conversar comigo? Ele disse, não era nada, não, muito obrigado. E saiu. Então, olha que às vezes a gente está reclamando e às vezes a gente não merece nem o que está ganhando. A gente não merece nem o que está tendo. Então, a gente tem que ter uma autoanálise, né? Quando a gente vê alguém sendo promovido, ou alguém que está melhor de vida, analisa o porquê daquela situação. Analisa se você daria o mesmo que ele está dando. Porque às vezes também você não quer dar o tanto que ele está dando, então contente-se onde você está. São aquelas pessoas que trabalham em jornadas, né, extensas, que ficam 30 dias fora de casa, e depois em determinados anos você vê a pessoa numa situação financeira melhor, e você pergunta, esse cara teve sorte, né? O que será que aconteceu com ele? Como que ele ganhou dinheiro? Ou como que ele subiu de vida, né? Então, temos que analisar o que a gente está dando para poder, em troca do que a gente está recebendo. Quem somos nós? Nós somos o que foi lá e voltou falando que só tinha o abacaxi e não sabia nem o preço, ou nós somos aquele que vai lá, que pergunta quanto que era, qual o valor, tem mais o que, tem estoque, tem desconto. Então isso é muito importante, né? E eu vou casar isso com a parábola dos talentos, né? Que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá em Mateus ela está no capítulo 25, item 14, né? Versículo 14. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores, nós, né, para reencarnar, para reviver, e lhes entregou seus bens. Então, eu fiz algumas anotações aqui, e o que podem ser esses bens? Esses bens podem ser a riqueza, podem ser a educação escolar, pode ser a saúde, ele pode ser... os dons, né? Porque tem pessoas que os dons, né? Porque a pessoa que já em contato com instrumentos toca muito rápido, em contato com as artes pinta, literatura, a música, os esportes, pessoas que pegam muito rápido qualquer tipo de esporte, né? A humildade, a compaixão. Então tudo isso a gente pode dizer que são os bens que Deus nos dá. Que é claro que de acordo com o nosso merecimento, né? Ninguém ganha nada de presente. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 talento a outro, ele separa aqui em 3 grupos, a cada um segundo a sua capacidade. Então olha só, né, o que eu tinha dito anteriormente, que Deus nos dá a cada um talentos de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso merecimento também, né? Então, e com compromisso, né, com aquela possibilidade de que a gente possa vingar, né? Esses tempos eu escutei um palestrante espírita dizendo que Ave Maria, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, tá? Isso não quer dizer que eu estou dizendo aqui só verdades. Por isso que a pessoa tem que estudar para poder colocar em xeque o que as pessoas estão dizendo. E essa pessoa disse assim, Jesus não foi crucificado para salvar a gente. Ele foi crucificado porque ele falou besteira. Aí eu falei assim, meu Jesus. É claro que existem probabilidades dentro das reencarnações e Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer.
e a probabilidade dele ser passado no moedor de carne, numa humanidade daquela totalmente egoísta e agressiva, para um espírito que vem falar de bondade, de perdão, então a possibilidade dele ser crucificado era muito grande. Então olha, e ele trazendo uma mensagem que ia contra tudo que se era pregado, então era quase que 99,99%. Então como que uma pessoa diz que Jesus foi crucificado porque ele falou besteira? Olha só, que insanidade. Então, vamos lá. Então o que recebeu 5 talentos foi, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. Ele simboliza aqui como dinheiro, né? O que recebera 2, do mesmo modo, outros tantos. Também outros 2, né? Mas o que apenas recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a prestar contas. Então vamos fazer aqui algumas anotações. O que ganhou 5, negociou e foi arrojado, não teve medo e ganhou mais 5. O que recebeu 2, de acordo com a sua capacidade, também negociou e ganhou mais 2. O que ganhou só 1 ficou com medo, com preguiça, enterrou, né? Porque o rei era uma pessoa muito brava, né? Provavelmente, né? Então, a gente pode separar aqui que houve uma distribuição dos talentos, a utilização de acordo com a capacidade de cada um e o resultado, que é o que a gente vai ler aqui agora, né? Então, o que ganhou 5 talentos, a gente pode dizer que ele tinha compromissos maiores, podia ser uma pessoa que atua nas esferas não só da sua cidade, da sua comunidade, pode ser uma pessoa que atua na esfera estadual, nacional e até internacional, um papa, por exemplo. O que ganhou 2 pode ser uma pessoa que está resumida a compromisso na sua cidade, com a sua família. E o que ganhou 1 é aquele que só dá conta dele mesmo. E olha lá. Depois de um tempo, né, que pode ser uma vida, uma reencarnação, né, ele volta para poder pegar o resultado, que é aquilo que a gente tinha falado, né? Então vamos lá. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou para prestar contas. Pode ser você, quando chegar lá no céu, e São Pedro, senta aqui, vamos ver aqui, me presta conta aqui do que eu te emprestei, né? Porque a gente não é dono de nada. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel no pouco, confiar-te-ei também no muito. Compartilha a alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, mais outros 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: servidor bom e fiel, pois que foste fiel no pouco, confiar-te-ei também no muito. Compartilha das alegrias do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento. Senhor, sei que és um homem severo, poderoso, que ceifas onde não semeastes, e que colhes onde nada plantastes. Por isso, com medo, escondi o teu talento e o enterrei na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, que era o Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada coloquei, devias pôr o meu dinheiro pelo menos nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu colhesse pelo menos os juros que me pertenciam. Tirem-lhe, pois, tomem-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-o ao que tem 10, porque aquele que mais terá, mais será dado, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, algumas coisas aqui eu vejo importante a gente comentar, né? Esse que tinha 5,
que ganhou mais 5, né? O que tinha 2, que ganhou mais 2, né? Eu anotei aqui. Ele progrediu. Como que ele progrediu? Com trabalho. Lei de trabalho, questão 683, né? Então, tanto o que ganhou 5 quanto o que ganhou 2, ele progrediu, ele trabalhou, ele buscou, ele saiu de casa, ele ficou dias fora de casa, ele passou alguns dias sem ver seus filhos, ele saiu debaixo da saia dos pais, ele aceitou aquele emprego que no primeiro momento não pagava bem, mas aí ele adquiriu experiência, montou um negócio igual àquele e ficou melhor do que aquele próprio ex-patrão dele. Esse era o que ganhou 5 e que ganhou 2, que não ficou reclamando da vida dentro de casa. O servo mau e preguiçoso, que recebeu 1, mas que não multiplicou, é aquela pessoa que culpa a situação, culpa o próprio Senhor. Você me passava muito medo, por isso que eu não tive coragem de produzir, de ir além, porque você me passava muito medo. Mas eu ia ganhar tão pouco, com 1 só, a chance de eu multiplicar, o outro ganhou 5, então a chance dele multiplicar era muito maior, então só com 1, olha de onde eu ia sair, praticamente do zero, então minha situação não era boa. E além disso não assume a culpa, é aquela pessoa que sempre a culpa é dos outros, né? E a gente tem que assumir as culpas, inclusive ensinar os nossos filhos, né? Não tem problema nenhum errar, você não tem problema errar, você erra, começa de novo, você erra, começa de novo, você erra, começa de novo, é igual o que inventou a lâmpada, né? Que me fugiu o nome dele aqui agora, quando disseram pra ele, agora você pode parar, que você já tentou 1000 vezes e nenhuma deu certo. Ele falou, não, agora que eu vou continuar, porque eu já sei 1000 maneiras de como não agir. Então a gente se agarra na preguiça, a gente se agarra na situação dos pais que não tem condições de montar uma empresa pra gente começar. Até é bom mesmo que não monte, porque se você não começa porque seu pai não tem isso, você com certeza ia pôr isso à falência. Então, essas são as anotações que eu disse, né? Aquela questão da gente sair de casa para poder aceitar qualquer tipo de trabalho, sem carteira assinada, ajudar nos afazeres domésticos, porque se você já vai se treinando para ter contato com as pessoas, para os empregos que venham. Muita coisa que vai acontecer na nossa vida, eu disse, vem através das pessoas, Deus age nas pessoas, através das pessoas, né? Então ficar em casa não vai ajudar nada, né? Deus precisa que a gente faça a nossa parte para Ele fazer a dele, né? Então nesse momento que a gente passa aí, né? Momento de crise, né? Momento de reflexão, vamos pensar nisso, né? Nos talentos que a gente tem, não vamos enterrar esses talentos. Vamos, nem que seja um talento, né? Eu acredito que eu tenha no máximo um para poder estar multiplicando. Não sou uma criatura assim abençoada para poder ter 5 talentos. Então, se vamos pegar um talento, vamos multiplicar, vamos parar de reclamar, vamos sair da inércia, vamos sair em direção, vamos fazer igual o homem lá do abacaxi. Toda vez que a gente for prestar alguma coisa, que a gente preste da melhor forma possível, né? Essa lição serve para isso. Quando você for fazer alguma coisa, faça da melhor maneira possível. Não deixe que nada atrapalhe o seu trabalho, não deixe que pessoas tragam ideias ruins. Olha, você está trabalhando para essa pessoa, ela te paga tão mal, por que você não procura outra coisa melhor? Eu estava vendo esses dias a história do dono da Cacau Show, do dono da KFC, né, aquela de frangos, né, dos Estados Unidos, né, o cara, depois da aposentadoria dele, depois dos 60 anos de idade, ele abriu uma das maiores lojas de comida do planeta. O dono da Cacau Show, há mais de 20 anos atrás, há quase 30 anos atrás, se eu não me engano, ele começou fazendo trufas para uma escola, uma encomendas que ele pegou, e o parceiro dele não quis fazer. Ele então foi atrás de uma senhora, e essa senhora ajudou. Com esse lucro, eram ovos de Páscoa, se eu não me engano, eram 2.000 ovos de Páscoa, eram ovos pequenos. Ele teve um lucro, alugou uma sala, começou a comprar sobras de chocolate para fazer trufas, doces, e aí hoje, não precisa falar quem é a Cacau Show, né, porque todos sabem, e a empresa que mais tem lojas de chocolate no planeta, não em valor de capital, mas em número de lojas, que tem mais lojas no planeta. Começou, quem garantia para ele que ele ia ser o que ele é hoje?
Quem? Ele não sabia disso. Ele apenas não se acomodou. Simplesmente isso. Então, não nos acomodemos, vamos em frente, vamos esperar essa situação passar, vamos melhorar o que a gente está dando, vamos multiplicar os nossos talentos, para aí sim a gente receber mais, porque o que tinha 2, recebeu mais 2. E aí, quem é fiel no pouco, quem é fiel no emprego que não paga bem, quem é fiel na condição que não está boa de trabalho, com certeza ele vai ser fiel no muito, chegará o muito para ele, não tenha certeza, não tenha dúvida, me desculpe. Eu vou terminar então aqui com a lição de Emmanuel, no livro Fonte Viva. O capítulo é o 132. Emmanuel baseado, né, nessa parábola dos talentos. E tendo medo, escondi na terra o meu talento. Então aqui vamos ver o que Emmanuel fala para nós. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicitava. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Ah, eu não estou em tal lugar porque eu não tive oportunidade, eu não estou igual fulano porque a vida não era igual a dele. E recolhem-se à ociosidade, à inércia, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de fazer palestras, medo de estudar, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo, a morte, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Estacionou, achatou a curva. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Ah, mas se eu for em tal lugar, e se eu... Ah, mas vou naquele trabalho, viaja de avião, e se o avião cair? Na morte, confessam o medo da vida, né? Esses dias eu estava escutando um psicólogo falando dessas pessoas, né? Eu adoro ele é um cara que fala muito de filhos, e ele falando assim, as pessoas estão com medo de morrer, pra quê? Se elas não gostam de viver. Na morte confessam o medo da vida, depois que está do lado de lá. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Vocês imaginam se o gari não quisesse ser gari, se ele achasse que o trabalho dele fosse desmerecedor, não fosse humano. Se o enfermeiro resolvesse falar, não, eu não fui médico, então também não vou trabalhar. Como que o médico ia trabalhar? Se os cozinheiros achassem que o trabalho deles não eram valorizados. Se o motorista do ônibus resolvesse dizer, não, meu trabalho não é bom, eu não vou trabalhar. Imagina o que seria do planeta. Então quem é que falou que um trabalho é melhor que o outro, que uma profissão é melhor que a outra? A gente está de acordo com os nossos talentos. Então você quer ter 5 talentos? Comece pelo primeiro. Multiplique o primeiro, para que você nessa vida ou nas próximas possa ter então os tão sonhados 5 talentos. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Que tenhamos aí um excelente fim de semana. Que Deus ilumine os nossos políticos, as nossas autoridades, as nossas mentes, para que a gente tome as melhores decisões possíveis, tanto econômicas quanto espirituais. Fiquem todos com Deus.